quando você identifica que a oferta está alta, a demanda está baixa, principalmente agora, a gente entrando numa baixa temporada, não adianta você culpar os concorrentes. Está na hora de você estudar e fazer melhor do que eles. Como que eu vou fazer melhor do que eles? Através das contas ajustadas. Como é que eu vou ajustar as contas, Lagreca? Eu tenho que ter em mente 4 pontos para ter as minhas contas muito bem ajustadas. 4 pontos eu tenho que ter em mão. Primeiro deles, minhas despesas. Eu tenho que ter todos o mapeio das minhas despesas. E eu percebo que a maioria de vocês não tem as despesas na mão. Vocês não sabem exatamente. Vocês vão pagando e vê o que sobra no final. E quando eu estou falando isso, eu não estou me referindo ao anfitrião, não. Estou me referindo a muito dono de pousada, a muito hoteleiro, porque a gente sempre acha, né? E eu também tenho essa percepção, de que donos de hotéis e pousadas são os meios de hospedagem mais preparados. Opa, alto lá. Pelo contrário, às vezes tem anfitriões que são muito mais experientes, que são muito mais antenados do que hoteleiros e dono de pousada. Sabe por quê? Porque o anfitrião, quando ele resolve entrar nesse mercado, ele estuda. O hoteleiro não, ele acha que já sabe. Dono de pousada, ele acha que já sabe. Até porque ele já deve ter 5, 10, 15 anos. Ele, não, isso eu já sei. Aí ele costuma, o quê? Ligar o piloto automático. Aí chega aquele anfitrião novinho, que ele acha que não compete com ele, que em alguns momentos compete, né? Eu sempre falo que existe a concorrência direta e indireta, começa a passar ele. Por quê? Porque o anfitrião é esforçado. Porque muitas vezes o anfitrião tem a conta na ponta do lápis. Você perguntar para um hoteleiro quanto é o custo do teu quarto vazio, muitos deles não sabem. Quanto custa a tua pousada fechada? Quanto é que custa um quarto da pousada fechada uma noite? Muitos deles não sabem. Anfitriões também não sabem, mas quando descobrem esse conceito, a primeira coisa que eles fazem é correr atrás para saber, putz, quanto custa meu imóvel dormir uma noite fechado sem hóspede? Eu nunca ouvi falar desse conceito. Pô, que legal, Lagreca, que tu falou pela primeira vez que eu estou escutando isso. Então, o primeiro ponto para você poder entender que caminho você vai tomar, se você vai para a guerra de preço ou se você vai se diferenciar, é você ter as contas ajustadas. Então, ou seja, eu tenho que ter um mapeio das minhas despesas. Eu tenho que ter o mapeio das minhas receitas, seja receita através de diárias, seja receita através das vendas acessórias. Terceiro ponto, eu tenho que ter uma noção do meu fluxo de caixa, ou seja, despesa, receita e fluxo de caixa, que é aquele dinheiro que eu preciso do dia a dia, manutenções, pagamentos, compras pequenas, eu tenho que ter essa noção. E por fim, eu saber o que é lucro, que lucro não é o meu salário, lucro é o que sobra no final do mês, que pode ser reinvestido em melhorias ou em ampliação, e de tempos em tempos a gente pode fazer o quê? Retirada, distribuição de lucros. De 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, porque a minha remuneração não é o que sobra. A minha remuneração é o meu prolabore que está dentro das minhas despesas. Mas calma lá que a gente vai falar um pouquinho ainda sobre custo do quarto vazio, vou dar uma noção para vocês umas lives mais para frente. Mas só para você entender. Dito tudo isto, eu já entendi que eu tenho que ter essa noção na mão desses 4 pontos, despesas, receitas, fluxo de caixa e lucro. Beleza, Lagreca. E aí, o que é que eu tenho que saber mais sobre isso? Porque depois que você já fez tudo isso, você vai ter que se diferenciar. Será que eu vou apertar meu cinto e vou brigar por preço? Ou eu vou investir na minha hospedagem e me diferenciar? Você tem que escolher. Por que eu estou falando isso? Porque é importante que você analise as consequências futuras da sua decisão. Por quê? Porque se você opta por ir pela guerra de preço, por enxugar os custos, por colocar o cinto e dizer assim, agora eu vou para a guerra de preço porque eu não vou me diferenciar. Beleza, saiba que no futuro, quando você resolver, né, o caixa melhorar, as suas condições melhorarem, você talvez trocar a proposta da sua hospedagem, né, e agora partir para a diferenciação para subir o ticket, isso vai dar um pouquinho mais de trabalho. Não é impossível, mas vai dar um pouco mais de trabalho, sem sombra de dúvidas. Então você tem que optar, vou por preço ou vou pela diferenciação? Para que lado eu vou? E por que eu tenho que optar? Porque você vai ter que direcionar esforços. Não dá para você ser bom em tudo. Não tem como você se diferenciar e brigar por preço. Como é que é isso? Ou eu me diferencio, ou eu brigo por preço. Então, para você aproveitar essa oportunidade, é muito importante que você tenha o quê? Matemática na ponta do lápis. Ou seja, planilhas, software. Vocês não gostam disso, vocês gostam de papel, vocês gostam de cadernetazinha, ou pegam uma planilha do Excel, mais ou menos. Eu vou ser sincero para vocês. Eu sou do tempo que eu gosto de planilha, mas eu sei que o software é o melhor caminho.
Porque o software, ele não deixa a gente errar. E o software conecta com tudo. Ele conecta com os canais de venda, ele me traz os gráficos que eu preciso, ele me traz as manutenções que eu preciso. Ou seja, eu consigo reunir todas as informações dentro de um único sistema. Ou seja, eu imputo os dados, ou seja, coloco os dados, e o sistema, ele dá o quê? O output. Ele vomita as informações que eu tenho que ler. Então, eu olho lá, saio botando dados, minhas despesas. Aí o sistema vai me dizer qual é o custo do meu quarto vazio. Isso é muito simples, né? Talvez tenha pessoas aqui que nunca viram um sistema, nunca se familiarizaram. Mas quando você imputa os dados, ele diz quanto é o custo do seu quarto vazio, quanto é a sua receita por quarto disponível, quais são os canais que você está vendendo mais, né? Qual é a sua taxa de ocupação. Então, ele dá vários pontos que são importantíssimos. Então, eu gosto, né, para aproveitar essa oportunidade de saber qual caminho decidir, ter um software para clarear as minhas decisões. Eu não tomo decisão com base no achismo. Por quê? Em Deus eu confio. Nos homens, tragam-me números, tragam-me dados. Eu não confio em achismo. Eu só confio em número. Deixa eu ver o número, deixa eu ver como é que tá. Então, matemática para você aproveitar essa oportunidade através dos softwares, tá?